Às vezes eu tenho um sonho estranho. Nele eu estou correndo para salvar minha vida. Há fogo por toda parte. E no fim, as chamas sempre me alcançam. Assustada e de repente, uma jovem despertou de seu divaneio. Ah, é mesmo. Estou a caminho do meu casamento. Ela estava dentro de uma carruagem e havia acabado adormecendo durante a viagem. Seguia rumo a um casamento arranjado, mas a situação dela era ainda pior do que parecia, porque ela nem sequer era a verdadeira noiva. Ela mesma estava surpresa por ter conseguido dormir naquela situação. Porém, por mais que tentasse pensar em uma saída, não havia absolutamente nada que ela pudesse fazer. Ela sabia que existia uma grande chance de ser assassinada assim que encontrassem o homem com quem iria se casar. Enquanto a carruagem se aproximava de uma imponente fortaleza, a jovem voltou a pensar nos acontecimentos de uma semana atrás. Naquele dia, uma linda aristocrata de cabelos loiros e olhos azuis chorava diante do pai. Não, eu preferiria que o senhor me expulsasse de casa e me mandasse viver nas favelas. Eu nunca faria isso. Eu nunca me casarei com ele. O pai tentou acalmá-la. Mas Ana... Ela o interrompeu imediatamente. Como o senhor pôde me vender para aquele nobre ridículo que antes era apenas um plebeu? O senhor não ouviu todos os rumores sobre ele? O homem suspirou abatido. Ah, Ana, mas você sabe muito bem que essa é uma ordem do rei. Quem sabe o que acontecerá conosco se desobedecermos? O reino de Oswald já havia sido uma terra próspera, rica e extremamente fértil. Entretanto, o falecido rei Duquesne III era um tirano cruel, que utilizava todo o poder e toda a riqueza do reino apenas para satisfazer seus próprios desejos. Além de negligenciar completamente o país, ele abusava das mulheres do palácio, fossem elas esposas ou parentes de seus próprios servos. Com o passar dos anos, a terra tornou-se árida e o ressentimento do povo cresceu cada vez mais. Foi então que Caidan liderou a grande rebelião. Após batalhas ferozes, Duquesne III, a rainha Cecil e o príncipe Eden foram brutalmente mortos dentro do próprio palácio. Com a vitória da Revolução, Caidan tornou-se o novo rei de Oswald. Como recompensa pelos serviços prestados durante a guerra, ele concedeu o título de duque a um simples cavaleiro. Seu nome era Eli. Conhecido como o braço direito de Caidan, Eli comandou tropas ao lado do rei durante toda a campanha militar, protegendo-o dos mais diversos inimigos. No campo de batalha, sua reputação era aterrorizante. Ele eliminava qualquer um que cruzasse seu caminho, sem demonstrar qualquer misericórdia. Sua crueldade fazia tanto aliados quanto inimigos tremerem diante de sua presença. Ana voltou a protestar. E agora? Por que simplesmente não deixam levarem toda a nossa fortuna? Por que justamente eu preciso ser sacrificada por causa das minhas irmãs? Ana! Repreendeu sua mãe, também em lágrimas. O pai já começava a perder a paciência com ela. Não é tão simples quanto você imagina. Nossa família permaneceu ao lado de Duquesne III até o fim da guerra. Já foi um milagre não termos sido executados quando Caidan ascendeu ao trono. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. O novo rei é conhecido por não demonstrar misericórdia. Se desobedecermos às ordens dele, toda a nossa família será condenada à fogueira. E nenhuma de suas irmãs mais novas sequer completou 10 anos de idade. Você deve fazer isso por elas e por toda a nossa família. Respirando fundo, ele concluiu. Como seu pai, acredite, eu não quero enviá-la para esse casamento. Mas não existe outro caminho. Por favor, pense no futuro da nossa família. Você é minha filha mais velha. A mãe de Ana começou a chorar ainda mais. Já Ana mal conseguia acreditar que seria entregue pelo seu próprio pai àquele homem que ela desprezava. Pai, como o senhor pode fazer isso? Está realmente decidido a me entregar a um plebeu que não é digno nem de beijar a sola dos meus sapatos? Essas terras e esse castelo decadente não valem a minha vida. O senhor deveria me colocar em primeiro lugar, ainda que isso lhe custasse toda a nossa fortuna. O homem já se preparava para repreendê-la, quando algo chamou sua atenção. Perto da lareira, uma criada colocava mais lenha no fogo. Ele nunca havia reparado realmente naquela jovem. Na verdade, nem tinha percebido que ela permanecera em silêncio durante toda a conversa da família.
Sua primeira reação foi pensar que teria que silenciá-la depois, para garantir que ela jamais contasse o que ouvira. Mas então a observou melhor. Ela era alta, esguia e tinha longos cabelos loiros com um discreto tom avermelhado. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Nesse mesmo instante, Ana voltou a chorar desesperadamente. Eu preferia morrer a me casar com ele, papai. Não, eu jamais me casarei com aquele homem. O pai voltou a olhar para a filha em prantos e de repente abriu um sorriso. Então faça como quiser, Ana. Ana regalou os olhos. Ela mal conseguia acreditar. Até poucos segundos atrás, o pai fazia de tudo para convencê-la a aceitar aquele casamento. Está falando sério, papai? Com toda certeza, minha filha. Eu não desejo enviar minha preciosa joia para um plebeu qualquer. Então ele caminhou até a criada que cuidava da lareira. Sem qualquer delicadeza, segurou-a pelo braço. A jovem levou um susto. Em vez disso, nós enviaremos esta. Todas as mulheres da sala ficaram chocadas, inclusive a própria criada. Sem sequer considerar que aquela moça também era um ser humano, o homem continuou. Ana, leve essa garota para o mosteiro durante uma semana. Ensine a ela toda a etiqueta necessária para que possa se passar por uma dama da nobreza. Depois disso, vista com o vestido de noiva que seria seu e envie-a para Eli em seu lugar. A esposa pareceu apreensiva. Querido, isso não é perigoso? E se descobrirem a verdade? O homem respondeu sem demonstrar qualquer preocupação. Não descobrirão. Diremos que Ana ficou gravemente doente. Ele sorriu friamente. E, se mesmo assim formos descobertos, afirmaremos que essa garota bastarda aproveitou a doença de Ana para assumir seu lugar e tentar subir de posição social. Fez uma breve pausa antes de completar. E se ela tentar fugir ou revelar nosso plano, basta matá-la. Ao ouvir aquilo, Ana abriu um sorriso cruel. Já a pobre jovem arregalou os olhos, completamente horrorizada ao perceber o destino que acabara de lhe ser imposto. Enxugando as lágrimas, Ana falou com um sorriso satisfeito. Papai, deixe o treinamento dela comigo. Temos pouco tempo, mas eu farei com que ela aprenda tudo o que precisa. Voltamos então ao tempo presente, quando a pobre criada seguia rumo ao castelo onde desposaria Eli. Do alto das muralhas da fortaleza, Eli observava a carruagem se aproximar. Seu semblante demonstrava impaciência e um certo desgosto com a chegada da futura esposa. Então ela realmente veio. Nesse instante, somos levados novamente ao passado. Durante a semana em que permaneceu no mosteiro, a jovem era treinada impiedosamente por Ana. Sua tola! Gritou Ana, acertando uma chicotada na mão da garota. Quantas vezes eu preciso dizer para você não avançar na comida? Até um porco tem mais modos que você. E pare de ficar olhando para os lados. Uma filha de visconde não se preocupa com o que os outros estão pensando. A garota baixou a cabeça. Ana continuou, cada vez mais cruel. Pense com cuidado, sua desastrada. Quem corre mais risco se essa farsa for descoberta? Você! Assim que ele perceber a verdade, aquele plebeu vai te despedaçar e decorar as paredes do castelo com o que sobrar. Então, se quiser continuar viva, faça exatamente o que eu mandar. Ela abriu um sorriso debochado. Além disso, eu também teria problema se você morresse cedo demais. E convenhamos, embora ele tenha nascido como plebeu, agora ele é um duque. No nome, pelo menos. Não acha que essa pode ser uma ótima oportunidade para você? Se fizer tudo direitinho, talvez até se torne esposa dele de verdade. Ana cruzou os braços. Pense bem. Você nunca mais precisará fugir daqueles soldados todas as noites. Nem apanhar como sempre apanha. A jovem permaneceu em silêncio. No fundo, Ana tinha razão. Viver como criada naquele castelo era pior do que o próprio inferno. Talvez aquele casamento fosse apenas a troca de um inferno por outro. Mas ainda assim, representava uma chance de escapar daquele lugar. Ao perceber a mudança na expressão da garota, Ana sorriu satisfeita. Parecia que finalmente ela havia entendido. Enquanto isso, Ana preparava cuidadosamente sua própria farsa. Aplicou emplastros nas bochechas para aparentar estar gravemente doente. Ela não podia permitir que aquela garota colocasse seu plano em risco. Uma simples criada já é mais do que suficiente para um plebeu como Eli, pensava. Além disso, Kaden jamais tinha visto Ana pessoalmente.
Ela acreditava piamente que se tivesse apenas uma oportunidade de encontrar o rei, ele certamente se apaixonaria por ela. Na mente de Ana, era ela quem deveria ocupar o lugar ao lado do soberano. Voltamos novamente ao presente. Do alto das muralhas, ele continuava observando a carruagem. Sério? Resmungou. Eu só estava brincando e agora Kaden realmente decidiu me arrumar uma esposa? Ele soltou um suspiro. Primeiro o título, depois as terras, agora uma mulher. E está tentando me prender definitivamente a esse país. Balançou a cabeça com desdém. Que droga! Uma esposa não passa de mais um aborrecimento. Nesse momento, o cocheiro anunciou. Minha senhora, chegamos. A jovem respondeu nervosa. Sim, eu quero dizer obrigada. Ela levou a mão à porta da carruagem, pronta para abri-la. Mas imediatamente se lembrou das palavras duras de Ana. Lembre-se, uma dama jamais desce da carruagem sem que alguém escolte. Fazer isso seria uma enorme falta de refinamento. A garota recolheu a mão rapidamente. É verdade, eu preciso esperar. Do lado de fora, ele continuava parado diante da carruagem. Os segundos passaram e ela não saía. Ele franziu a testa. Espere. Então finalmente ele entendeu. Ela está esperando que eu vá buscá-la? Soltou uma breve risada de escárnio. Então ainda quer que eu faça esse papel? Mesmo contrariado, caminhou até a carruagem. Lá dentro, a jovem apenas aguardava, completamente sem entender o motivo da demora. Pela pequena janela, ela viu Eli se aproximar. Logo depois, a porta foi aberta. Sem dizer nenhuma palavra, ela estendeu a mão e aceitou a mão que ele lhe oferecia. Ao ajudá-la a descer, ele percebeu algo estranho. Ela era bem mais alta do que ele se lembrava. No banquete real, Lady Ana lhe parecera muito menor. Embora o salão estivesse lotado e ele não tivesse conseguido observá-la direito, aquela diferença lhe chamou a atenção. Na ocasião, tudo não passara de uma brincadeira. Ele comentara com Kaden que se casaria com Lady Ana. Infelizmente, o rei levara suas palavras a sério. Agora restava apenas obedecer às ordens reais. Sem rodeios, ele falou. A cerimônia será amanhã. Você deve estar cansada. Vá tomar um banho. A jovem piscou surpresa. Um banho? Sim, os servos já prepararam tudo para você. Ele apontou para o corredor. O quarto iluminado à esquerda será o seu. Ela fez uma pequena reverência. Como o senhor desejar. Muito bem. Eli soltou bruscamente o braço dela e foi embora sem dizer mais nada. A garota permaneceu parada ali por alguns instantes. Depois, pensou que um banho realmente ajudaria a aliviar um pouco de toda aquela tensão. Ao entrar no quarto, encontrou uma grande banheira cheia de água quente esperando por ela. Enquanto isso, Eli estava deitado em seus aposentos em silêncio. Sem perceber, uma lembrança insistia em voltar. Ela tinha um perfume suave, um cheiro delicado da pele de uma mulher. Depois de passar 3 anos vivendo em meio à guerra e ao sangue, ele havia praticamente esquecido aquela sensação. Seus olhos, antes fechados, abriram-se de repente. Levantou-se decidido. Sem hesitar, atravessou a porta que ligava os 2 quartos. A jovem ainda estava de costas para a banheira. Nem sequer havia retirado o vestido de noiva. Ao vê-lo entrar sem qualquer aviso, ela levou um enorme susto. Eli permaneceu ali encostado na porta, observando-a em silêncio. Ela tremia. Como ela não dizia absolutamente nada, ele perguntou: Vai continuar apenas parada aí? A garota começou a gaguejar, mas respirou fundo, recuperou um pouco da compostura e respondeu de forma firme: Na verdade, eu que deveria perguntar isso ao senhor. Quanto tempo pretende ficar aí? Um leve sorriso surgiu no rosto de Eli. Perdoe-me, sou apenas um plebeu sem boas maneiras. Enquanto falava, caminhava lentamente na direção dela. E não pretendo sair daqui de mãos vazias. Ela sentiu um frio percorrer todo o corpo. O que deveria fazer? Então, ele ordenou: tire o vestido. Ela baixou a cabeça, tomada pela vergonha e pelo medo. O senhor disse que o casamento será apenas amanhã. Não pode esperar mais um dia? Respirando com dificuldade, continuou. Independentemente de suas origens, o senhor agora é um duque. E eu gostaria...
pelo menos de me casar antes. No fundo, ela sabia que como esposa aquele momento chegaria inevitavelmente. Mas tudo estava acontecendo cedo demais. Por favor, tenha um pouco de consideração. Ele soltou uma pequena risada. Que diferença faz isso acontecer hoje ou amanhã? Ele segurou o braço dela com firmeza. Pare de resistir. A jovem queria gritar, queria fugir, mas seu corpo simplesmente não obedecia. Tire o vestido. Ele repetiu. Ela reuniu a coragem para implorar mais uma vez. Por favor. Ele continuou olhando para ela. Quando a vi pela primeira vez, achei que fosse uma grande beleza. Ela congelou. O quê? Quando ele me viu pela primeira vez? Isso significa que ele conheceu Ana? Sem perceber o desespero estampado no rosto da jovem, Eli continuou. Agora quero descobrir se seu corpo é tão bonito quanto o rosto. O sangue da garota gelou. Ele conhecia o rosto da verdadeira Ana. Se descobrisse que ela era apenas uma criada, tudo estaria acabado e, muito provavelmente, ela não sairia dali com vida. Uau, que começo em Moonlights! Nossa protagonista acabou de entrar em um jogo perigosíssimo e agora basta um deslize para que ele descubra toda a verdade. Será que ela conseguirá manter essa identidade falsa? Ou esse casamento já está condenado antes mesmo de começar? Se vocês também ficaram curiosos para descobrir o que acontece depois, tem uma ótima notícia. A partir da próxima semana, Light and Shadow passa a fazer parte da programação semanal do Velori Stories. Toda segunda-feira, às 21h30, logo após Cru e Gelo, teremos um novo episódio dessa história cheia de romance, intrigas e reviravoltas. E tem mais! A partir da próxima semana, Light and Shadow também entrará na nossa enquete do Cine Matinê. E então, se vocês quiserem assistir a episódios extras da série aos domingos, não deixem de votar quando a enquete for publicada na aba Comunidade do canal. E se vocês gostaram desse primeiro episódio e querem continuação, deixem o like, inscrevam-se no canal para se tornarem oficialmente o Moonlight, ativem o sininho para não perder nenhuma estreia e compartilhem esse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama um bom romance histórico. Muito obrigada por assistirem e nos vemos na próxima segunda-feira às 21h30 aqui no Velori Stories. Até lá!